Sabe aquela profissional faz de tudo? Pois é, eu conheci uma que foi diagnosticada com transtornos mentais e terminou a sua jornada com os bolsos cheios de remédio. Olá pessoal, bem-vindo novamente ao nosso canal. Eu sou especialista em segurança do trabalho, ergonomista, a gente tem falado disso já algumas vezes, sobre prevenção e acidentes do trabalho. Em outro capítulo, nós falamos sobre a Cristina, sabe aquela auxiliar faz de tudo na empresa? Depois de 5 anos, sobre um meio corporativo desorganizado, desvalorizado, mal estruturado e totalmente análogo às condições humanas e ambientais, isso moldou o comportamento dessa jovem, deixando-a psicologicamente doente, exatamente, e com os bolsos cheios de remédio, receitas e medicamentos. Existe uma peça, né, extremamente famosa, chamada Entre Quatro Paredes, de Jean-Paul Sartre. E lá ele apresenta uma frase das mais provocativas e filosóficas contemporâneas, né? Acho que todo mundo já ouviu falar. O inferno são os outros. A cena é curiosa. Personagens mortos chegam ao que imaginam ser o inferno. Mas não há fogo, não há tortura ou demônios. O cenário parece apenas uma sala elegante, quase como um quarto de hotel. O desconforto começa quando percebe que estão ali para permanecerem juntos. Não existe punição física, mas algo mais sutil e mais provocativo, de acordo com essa peça do filósofo. Cada personagem passa a viver sobre um olhar constante dos outros, sendo observados, tipo um Big Brother. Aos poucos, o verdadeiro mecanismo da peça aparece. O sofrimento nasce da convivência inevitável. Para entender isso, é preciso lembrar como o filósofo, né, pessoal, Sartre, pensa o ser humano. Para ele não existe uma essência pronta que determina quem somos. O sujeito é, antes de tudo, liberdade. Somos uma espécie de abertura indeterminada que precisa escolher constantemente o que fazer de si mesmo. É essa condição que Sartre descreve em sua antologia O Ser e o Nada, uma outra obra famosa do filósofo. Vivemos sempre no meio a outros sujeitos, né? Vivemos sempre interagindo no meio, né? Naquilo que nos rodeia com outros sujeitos. E o olhar do outro possui um poder particular sobre nós. Quando alguém nos observa, essa observação pode deixar de me perceber como uma liberdade e passa a me fixar como uma coisa, como um objeto no mundo, podendo facilmente nos transformar de Bruna para Lorena. Olha que interessante essa visão. Aquilo que eu vivo como abertura, liberdade, parece para o outro como algo definido e final, tá? E aí, se eu bebo essa narrativa, se eu deixo de ser nada e me torno absolutamente alguma coisa, esse é o ponto que o conflito surge na obra de Sartre. Quando o sujeito começa a enxergar apenas a partir do olhar externo do outro, sua liberdade obscurece. Ele passa a viver segundo a imagem de que acredita que os outros têm dele. Vergonha, constrangimento, medo social aparecem como sintomas desse processo. A liberdade continua existindo, mas ela fica encoberta. É por isso que Sartre diz que o inferno são os outros. Não porque a convivência humana seja necessariamente destrutiva, mas porque o olhar do outro tem um poder de nos reduzir a um simples objeto. Viver em sociedade significa conviver permanentemente com esse tipo de risco. A liberdade existe, mas ela precisa ser constantemente retomada por nós, diante do mundo e diante, é claro, dos outros. É exatamente aqui, pessoal, que Bruna, Lorena, Cristina, esses personagens profissionais reais, tá? Reais existem. É exatamente aqui que o ambiente de trabalho deixa de ser neutro, né? Uma empresa desorganizada, tem se falado muito nisso, não apenas falha no processo, ela produz identidades, ela tortura, ela define, ela limita, muitas das vezes sem perceber. É um bocado triste ainda pensar naquela moça, na Cristina, pois ela não adoeceu apenas pelos excessos de tarefa. Ela adoeceu porque, dia após dia, foi sendo enxergada e passou a ser enxergar como alguém que precisava dar conta de tudo
o tempo todo. Ela ficou 5 anos na empresa fazendo de tudo. No último ano ela adoeceu. De tanto ser visto como Bruna, né, ela virou Lorena. O que, que é a provocação aqui disso? Que ela virou uma outra pessoa, que ela não se reconhecia mais depois de 5 anos. De tanto ela ser função, ela passou, ela deixou, aliás, de ser uma pessoa. É aqui que está o ponto mais perigoso. Quando a organização não enxerga o ser humano como liberdade, ela começa a fabricar comportamentos doentes, achando que está apenas gerindo pessoas. No fim, o maior risco não está na máquina, no processo ou nas normas, né, que a gente tanto lida com elas, está no olhar. Porque é ele que silenciosamente pode transformar gente em coisa e trabalho em adoecimento. A NR01 está aí, está se atualizando, e nela as empresas têm que olhar para as questões do psicossocial. Nós temos feito esse trabalho, olhando a instituição como um todo, identificando os fatores estressantes do ambiente de trabalho, cuidando, definindo, mapeando, né, identificando, dando soluções junto com a empresa para que as pessoas parem de adoecer dentro do ambiente de trabalho. E quando eu digo pessoas, eu não estou falando do funcionário. Dentro de um ambiente de trabalho patológico, doente, todos adoecem, inclusive os donos da empresa. Se você quer saber mais, pode me chamar aqui no WhatsApp, me mandar um e-mail que eu te ajudo, a gente conversa, vou até você, te visito e a gente pode juntos tratar dessa questão do psicossocial e das questões humanas, que é o maior patrimônio que uma empresa pode ter. Te vejo lá.